Atualmente, um dos temas mais relevantes de cibersegurança são os chamados drones. E afinal, o que eles são? Drones são formalmente denominados de veículo aéreo não tripulado, ou seja, VANT. Caracterizam-se como VANT as aeronaves projetadas para operar sem piloto a bordo, que possuem caráter não recreativo e carga útil embarcada. Dessa forma, nem todo drone pode ser classificado como VANT, pois também são utilizados para fins de lazer, esportivos e midiáticos. Porém, aqui vamos falar exclusivamente sobre os sistemas aéreos que executam missões militares, em um esforço para melhor compreendermos os seus efeitos na segurança global. Segundo os autores de Drone Nation, o uso dessa tecnologia deu origem à mais nova e alarmante técnica, a guerra de drones, que nada mais é do que a aplicação de veículos aéreos tecnologicamente avançados, sem piloto no cockpit, supostamente capazes de realizar ataques precisos contra o inimigo. A normalização de assassinatos por drones criou uma profunda transformação histórica na maneira como a guerra é feita. Essa tecnologia está encaminhada para se tornar a forma predominante das forças militares nas próximas décadas. Isso impactará em muitos aspectos da vida, principalmente em questões de privacidade e segurança pessoal. Os autores de Unmanned buscam focar e entender mais sobre o aspecto humano das aeronaves não tripuladas. Os drones podem fazer a mesma coisa que as aeronaves tripuladas fazem, e de fato realizam os mesmos tipos de missões, usando os mesmos tipos de equipamentos de vigilância ou armas que as aeronaves tripuladas carregam. Mas, ao criar uma profunda separação entre o operador e o alvo, os drones removem o risco físico para os pilotos e tripulantes, e isso leva a uma mudança na percepção sobre como eles podem ser colocados em ação e como eles podem ser uma ameaça para a segurança global e para a soberania dos países. Diante disso, com menos riscos, tanto materiais quanto políticos, isso permite que o desempenho do drone seja otimizado. Eles penetram espaços e territórios onde os humanos não podem ou não querem ir, e não se limitam por necessidades físicas, como cansaço ou fome. Dessa forma, chegamos à alarmante conclusão de que as razões que tornam essa tecnologia atraente para militares e políticos são as mesmas razões que suscitam preocupação e configuram uma ameaça. Como disse Christoph Heinz, especialista em direitos humanos, em seu principal relatório da ONU, o uso expansivo de drones armados pelos países que os adquiriram, se não for desafiado, pode causar danos estruturais aos pilares da segurança internacional e debilitar a proteção de vidas em todo o mundo no longo prazo. Os veículos aéreos não tripulados passaram por um processo lento de evolução histórica e tecnológica que se inicia pós Primeira Guerra Mundial. Ele é lento principalmente porque no século XX o conceito era extremamente difícil de se atingir, já que tecnologias fundamentais para seu funcionamento ainda estavam em desenvolvimento. Em acréscimo, os estudos dos drones, nome mais popular, foram deixados de lado na Guerra Fria, já que o custo para serem desenvolvidos era muito alto e os países estavam focados em outras coisas. Já no final do século XX e início do século XXI, houve um grande salto em estudos tecnológicos, tanto militares como civis, que possibilitou a volta dos drones como pauta tanto militar quanto social. Algumas das tecnologias que permitiram esse avanço e retorno dos drones e dos veículos não tripulados como os estudos frequentes e presentes foram instrumentos como a internet, sistemas de vigilância, radares, satélites, e apesar de que vários desses já existiam na Primeira Guerra Mundial, eles só conseguiram chegar ao nível de desenvolvimento suficiente para serem incorporados aos drones
no século XXI, nessa virada de século. E a pergunta que não quer calar: como um drone voa? Esses aviões de aparência estranha carregam uma riqueza de sensores nas suas pontas ou narizes, câmeras de TV em cores preto e branco, intensificadores de imagem, radar, imagens de infravermelho para condições de pouca luz e lasers para direcionamento. Podem também ser armados com mísseis guiados por laser. Apesar de serem não nomeados, eles têm sim piloto. Eles não estão dentro do drone, esse piloto, mas controlam de uma base esse objeto. A base de controle dos drones pode ser perto da zona de combate, como pode ser quilômetros de distância. Isso varia muito com base no conflito, o modelo sendo utilizado, o país combatendo e sua tecnologia. Um exemplo de tecnologia que permite um controle de longa distância é a dos Estados Unidos, que utilizam drones diversas vezes no Afeganistão e possuem sua base de controle em Nevada, no próprio país, ou seja, conseguem controlar remotamente de diversos continentes. A utilização de veículos aéreos não tripulados por razões militares se tornou mais usual a partir de 2002, uma herança dos ocorridos de 11 de setembro de 2001, havendo forte presença norte-americana no Iêmen, Paquistão, Afeganistão, Somália, entre outros países e regiões. Os ataques de drones militares são muitas vezes utilizados em áreas desmilitarizadas, atingindo alvos que muitas vezes não são comprovados como terroristas, matando milhares de civis, incluindo nacionais dos próprios países que realizaram os ataques, como ocorreu com o Reino Unido. O uso desregrado de drones afeta fortemente as populações de países que são alvos de ataques, fazendo com que apenas a presença dos VANT afete as populações psicologicamente, sendo vistas como uma ameaça, uma vez que mesmo zonas desmilitarizadas são alvos de ataque. A impressão que as pessoas têm é de constante vigilância, de que suas vidas são reduzidas a dados e que estão sob constante ameaça. Os resultados dos ataques de VANT são catastróficos, destruindo o alvo com precisão e de forma silenciosa, sem o autor deixar nenhuma marca, fazendo com que essa tecnologia seja preciosa para fins políticos. A razão para contínuos ataques nos últimos anos é explicada pela ausência de responsabilidade, uma vez que muitos atores não se sabe de onde vieram, pela simetria de quem os realiza, uma vez que a violência não é recíproca e pelo baixo risco, pois que não são utilizados vidas para executar as ações, diminuindo a responsabilidade moral de quem pratica a investida. Drones parecem facilitar o desejo dos Estados Unidos em fazer guerras contra indivíduos específicos, mostram Anne Rogers e John Hill em seu livro, e fazem isso através de uma base moral, baseada no artigo 51 da Carta da ONU e tendo 11 de setembro como seu arcabouço. O resultado são mortes de terroristas e civis, chegando a contagem entre 440 e 1.038 civis mortos reportados pelo Escritório de Jornalismo Investigativo. Enquanto não há capacidade de resposta, os atores vulneráveis têm de arcar com as consequências dos ataques, de práticas ilegais também, como de double taps, bombardear o mesmo local mais de uma vez, causando mais mortes, incluindo de não alvos. Sem os VANT e o 11 de setembro, não haveria intervenção no Paquistão, mas como o Congresso norte-americano autorizou o uso de forças contra alvos que são considerados perigosos, zonas como Federally Administered Tribal Areas são alvos. A pressão norte-americana contra o terrorismo afetou fortemente o Paquistão, fazendo com que a decisão de escolher o lado americano custasse caro no futuro, tendo em vista que haveria um problema com grupos complicados nas suas fronteiras. Dessa forma, ter a presença americana contra o terrorismo é um ponto inflamatório para todos ao redor, em virtude de que ele cria problemas para as populações locais e acaba gerando transtornos com os grupos terroristas também, criando uma resistência assimétrica em que a tendência é se apoiar ao grupo com maior capacidade de barganha. A forma mais comum de proteção de atores vulneráveis, atores que não têm capacidade de resposta, são as leis internacionais, que
que são seguidas a maior parte do tempo. No entanto, grandes potências tendem a desrespeitar as leis e violar a soberania, e saírem impunes, não sendo algo exclusivo para o caso dos drones. Um caminho tomado, após diversos conflitos, especialmente no último século, foi o de restrição e banimento de certos tipos de armas, como armas nucleares, químicas, biológicas, tóxicas, além de certas tecnologias como minas antipessoais. A herança deixada pelas minas é um bom exemplo para a situação dos VANT, posto que as ações contra foram tomadas a partir da disseminação de informação, fazendo com que movimentos contra ganhassem força. Já existe um movimento pelo International Committee for Robot Arms Control, buscando limitar e proibir o desenvolvimento e uso de veículos como sistemas autônomos e não tripulados, banir o uso de armas nucleares em veículos não tripulados e de desenvolvimento e uso de armas robóticas espaciais. O intuito é estabilizar e limitar a atual situação e de prevenir o desenvolvimento de grandes problemas em um futuro próximo. Nos Estados Unidos, em Charlottesville, Virgínia, já existe um projeto para banir o uso de drones para vigilância e o armamento de drones dentro do país. Na União Europeia também existem esforços para acabar com o estado de guerra com drones. A pressão para o fim na União Europeia é grande, pois isso influencia na decisão dos países em investir ou não nesses armamentos, e também se vai continuar havendo cooperação com os Estados Unidos. Além dos acordos internacionais, também existem formas de proteção dos próprios atores, que no caso seriam o desenvolvimento da tecnologia, o balanceamento. O poder retaliatório seria a forma de evitar mais ataques, sendo causa de preocupação da manutenção do desenvolvimento da tecnologia dos VANT. Considerarmos o uso cada vez maior de drones como instrumentos militares e políticos, criam-se questionamentos acerca das ideais respostas dos atores às ameaças geradas pelos drones. A disponibilidade atual de drones modifica o comportamento dos estados, aumentando a possibilidade de que eles atuem da mesma forma que os Estados Unidos vêm atuando por meio de drones nas guerras, seja para bombardeamento, monitoramento e ataques de forças especiais, como se deu em operações militares no Paquistão, no Iêmen e na Somália, por exemplo. Os Estados Unidos, um dos países que domina a tecnologia e uso de drones, em sua campanha de combate ao terrorismo, adotou uma série de medidas cooperativas numa guerra de ampla utilização dessa tecnologia, como aumentar a cooperação com agentes internacionais de segurança e com estados amigos, organização com outros estados em um concerto internacional para neutralizar e conter organizações e líderes terroristas, além de programas de exploração e controle da informação. Outros autores já observam a ação norte-americana referente ao uso de drones em guerras como menos cooperativa e mais engajada com ações ofensivas que visam antagonizar grande parte do Oriente Médio e do norte da África, questionando a legitimidade dos ataques de drones por parte dos Estados Unidos, que já registraram inúmeras baixas nas guerras nessas regiões. Observa-se ainda, fora do âmbito militar, esforços de cooperação entre estados que buscam estabelecer normas comuns para garantir a livre circulação de drones civis. As regras se baseiam na avaliação do risco de operação dos drones e na conformidade de fabricantes e operadores em termos de segurança, privacidade e meio ambiente. Todos os estudos e análises apontam a guerra de drones como uma força transformadora no meio militar e na vida política. O uso dos drones já é amplamente consolidado mundialmente como um instrumento de segurança, e alguns estados já utilizaram com capacidade destrutiva e letal em seus combates, como Estados Unidos, Reino Unido, Israel e Paquistão. Os drones podem ser utilizados para inúmeras atividades para vários propósitos, como civis, midiáticos, governamentais, militares e políticos. Para além de todos os outros desafios, nacionais e internacionais, muitos autores veem que será necessário, embora difícil, assumir o controle e a responsabilidade da guerra com drones,
ainda que se demande muito empenho e compromisso da sociedade no longo prazo. Assim, os estudos de segurança internacional vêem essa tecnologia militar como potencial transformadora da natureza da guerra, ao considerarmos que o conceito de revolução militar está normalmente ligado às inovações da tecnologia militar. Essa componente tecnológica geralmente chega como parte de um pacote de mudanças sociais, culturais e doutrinárias. في الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا منذ 5 سنوات. نعد النظام السعودي أن عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر وستكون أشد إيلاما مما مضى.